Muito boa noite a todos que já estão online aí no nosso estudo bíblico. Eu sou o pastor João Carlos, para quem não conhece, aqui Paróquia Luterana em Gaspar. E hoje queremos continuar na nossa temática do texto bíblico dos 10 mandamentos. Então, se você quiser nos ajudar também compartilhando desde já esse estudo bíblico para que ele possa alcançar a mais pessoas, também é possível nesse momento compartilhar então o nosso encontro. Por enquanto nós ainda não podemos ter os nossos encontros presenciais de estudos bíblicos. Uma boa noite para a Gisela, sempre uma das primeiras a entrar, né, Gisela? Seja bem-vinda ao nosso encontro do estudo bíblico. Quero mandar um abraço também para a dona Nilza, que sempre acompanha os nossos estudos. Se não ao vivo, ela acompanha mais tarde no YouTube, mas quando pode, sempre ao vivo. Também a dona Tereza, irmã da dona Nilza. Quero mandar um abraço para a Rosema, lá de Curitiba, que tem nos acompanhado também. E a Rosema normalmente acompanha ali no YouTube, depois que a gente coloca a gravação. Quem mais está entrando aqui? A dona Nelly, do Gaspar Alto, um grande abraço, Nelly. A dona Ilka, lá de São Bento do Sul. A Inilva, aqui da Ilhota. E a Lia, também daqui de Gaspar, acompanhando o nosso estudo bíblico. Então, muito boa noite a todos os que estão ali. Também Helena. Quem quiser pode ir se manifestando ali também no nosso chat do Facebook. Se vocês notarem algum probleminha no áudio, alguma coisa, como sempre, então vocês vão me ajudando, vão avisando. E hoje nós queremos ter mais uma parte da reflexão sobre os 10 mandamentos. Nos primeiros encontros a gente estudou os mandamentos que falam da nossa relação com Deus. O relacionamento entre ser humano e Deus. E hoje nós vamos partir para a segunda parte dos mandamentos, que fala dos relacionamentos entre as pessoas. Então, é de igual para igual, né? Boa noite também a Andressa acompanhando, e a todos mais que vão nos acompanhando. Então, antes de nós entrarmos no nosso texto bíblico, hoje nós queremos dar uma rápida revisada nesses mandamentos todos. É claro que o tema dos mandamentos em si ele não se esgota nesse texto, mas ao longo de toda a Bíblia nós encontramos orientações, leis de Deus para a nossa vida. Por isso, esse estudo a gente não vai ver de forma tão detalhada algumas questões polêmicas até que poderiam ser abordadas, mas a gente quer estar sempre relembrando dessas orientações que Deus nos dá por meio dos seus mandamentos. Então, antes de nós começarmos, uma boa noite também para o seu Farias, que está acompanhando ali, a dona Ivone, né? Uma boa noite a vocês todos que nos acompanham. E antes de nós começarmos então com o nosso texto bíblico, eu convido a ouvirmos o primeiro hino, que é justamente um hino que fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Através da sua palavra nós fazemos isso. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ouvir então este primeiro hino. Buscai primeiro
Uma bela canção ali, como colocou a Clarice, mãe da pastora Sabina, minha sogra. Seja bem-vinda também no nosso estudo. A Cida também nos acompanha. O Vigand, a Janete, a Tereza, eu já mandei um abraço para ela está mandando boa noite ali, né? E também a Neuci. Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de estudo bíblico. E hoje, como eu já falei, então, nós vamos continuar estudando na temática dos 10 mandamentos. Deixa eu botar aqui a imagem novamente, então, de Moisés segurando as placas dos 10 mandamentos. E normalmente nessas figuras aparece sempre Moisés com 2 placas. Por que 2 placas? Nós costumamos dizer sempre que a primeira parte dos 10 mandamentos, essa parte que nós já estudamos nos 2 primeiros encontros, seria a primeira placa, por assim dizer, a primeira tábua dos mandamentos, porque ali fala do nosso relacionamento com Deus. Então nós já vimos nas semanas anteriores a questão de não ter outros deuses, falsos deuses, a idolatria, a questão de não tomar o nome de Deus em vão e também a questão de santificar o nosso tempo de descanso através da palavra de Deus. Tudo isso nós abordamos nos estudos das últimas 2 semanas. Então, se alguém não acompanhou ou quiser rever esses estudos, eles estão lá no nosso canal do YouTube, Luterana Gaspar IECLB, ou também aqui no Facebook, rolando para baixo ali a página, vocês encontram os estudos das semanas anteriores e também os nossos cultos. Quero deixar uma boa noite também para Roseli, nos acompanhando, seu Wilson aqui de Gaspar também nos acompanhando. Um abraço para vocês todos. Então, nos 2 últimos encontros de estudo bíblico, nós estudamos essa chamada primeira tábua, que são os mandamentos que, como eu já disse, falam do nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós queremos dar uma revisada no texto inteiro dos 10 mandamentos, que nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, e hoje dar uma olhada especificamente no 4º ao 10º mandamento, que é onde fala do nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento entre as pessoas, o cônjuge, família, a sociedade de maneira geral. E mais do que isso, nós queremos refletir um pouco sobre como os mandamentos ou a lei de Deus, como eles nos aproximam de Deus, mas em alguns casos, por estranho que pareça, pode até mesmo nos afastar de Deus. Como isso? A gente vai entender um pouquinho melhor através desse estudo. É importante saber não apenas quais são os mandamentos, o conteúdo dos mandamentos, mas entender também a função que eles desempenham na vida do cristão. Qual é a motivação que nós temos para guardar estes mandamentos? Por isso, quando nós divulgamos ali o tema do estudo bíblico, nós lançamos algumas perguntas. É possível uma pessoa estar em pecado mesmo cumprindo tudo que a lei de Deus manda? Será que é possível isso? Por que Jesus teve muito mais embates, muito mais discussões com os religiosos que eram observantes das leis de Israel do que com os pecadores notórios? Por que será? Né? Então nós queremos entender um pouquinho melhor essas questões. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu convido então a termos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Seja Tu a nossa luz, Teu Espírito Santo nos oriente nessa noite, ao ouvir, ao meditarmos no texto bíblico que nos ensina a Tua vontade para nossas vidas. Esteja com cada uma em seus lares, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido então a lermos o texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Antes disso, eu quero deixar uma boa noite a Elisângela, a dona Ilka, aqui de Gaspar, o Adelmo também, e a Rosane também nos acompanhando. E além desses outros ali, o pessoal que não necessariamente se manifestou, mas que vão nos acompanhando. Então vamos entrar no nosso texto bíblico e toda semana nós lemos, mesmo que a gente não vai estudar todos os mandamentos, mas toda semana nós temos lido o texto inteiro, porque isso é importante para nós também revisarmos, memorizarmos esses mandamentos. Então vamos ler o texto completo. Êxodo, capítulo 20.
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui, então, a leitura do texto bíblico, onde nós encontramos os mandamentos e, lembrando, como nós já dissemos nos outros encontros, essa numeração que eu coloquei em vermelho é conforme a nossa tradição da Igreja Luterana. O texto bíblico é igual para todas as igrejas, mas a forma como esses mandamentos são numerados é diferente conforme cada tradição de cada igreja. Então, quem quiser entender isso vai encontrar melhor nos últimos estudos bíblicos das semanas anteriores. Aqui eu coloquei a numeração dos 10 mandamentos nessa tabela e nós podemos ver aqui como os 3 primeiros mandamentos, não terás outros deuses, não abuse do nome do Senhor, santifique o dia de descanso, todos esses mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. Então, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele resume, de certa forma, os mandamentos em 2, que são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esses 3 primeiros mandamentos podem se resumir nisso: amar a Deus acima de todas as coisas. E do 4º ao 10º mandamento são os mandamentos que nos falam da nossa relação com o próximo. Então, amar ao próximo acima de todas as coisas. Quando Jesus resume esses mandamentos em 2, não significa que ele está ignorando os 10 mandamentos ou que agora nós não precisamos mais segui-los. Mas, se nós partimos do pressuposto que é o amor a Deus e ao próximo, o cumprimento de todos os outros mandamentos, ele acaba fluindo de maneira automática pelo amor. Se eu amo ao próximo, eu não vou desrespeitar da maneira como está descrito aqui nas ações que nós não devemos fazer do 4º ao 10º mandamento. Então, nós queremos hoje dar uma olhada. Eu quero mandar um abraço também para a Marcita, nos acompanhando lá de Jaraguá do Sul, e o Marcos. Boa noite. Então, nós vamos dar uma olhada breve em cada um desses mandamentos, do 4º ao 10º, e depois termos algumas reflexões sobre a importância da lei de Deus, a importância dos mandamentos em nossas vidas e como é possível que algumas pessoas, mesmo cumprindo os mandamentos, elas permanecem em pecado. Porque a palavra de Deus, que ela coloca para nós, o pecado não tem a ver apenas com transgressões externas dos mandamentos, mas com a nossa situação perante Deus. E isso nós queremos entender um pouquinho melhor, então, com essa reflexão que nós teremos. No 4º mandamento, segundo a nossa tradição luterana, o 4º mandamento, nós temos então a ordem para que nós devemos honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe?
Este mandamento ele inclui a gratidão aos nossos pais, pai e mãe, o respeito e também a reverência ou o temor. Vocês devem estar lembrados que em outras ocasiões a gente já falou sobre temer a Deus, né? O temor a Deus. Mas o temor, ele não significa na linguagem bíblica simplesmente o medo. É uma espécie de reverência, um respeito profundo. E da mesma forma como nós tememos a Deus, devemos temer a Deus, nós também devemos temer, por assim dizer, pai e mãe. Não o medo, mas um respeito sincero, uma reverência sincera por aquelas pessoas que nos possibilitaram a vida. Esse mandamento inclui também dar assistência ao pai e mãe quando eles passam por necessidades, na fase idosa da vida também, quando muitos precisam dessa assistência, assim como nós recebemos deles quando nós éramos pequenos, quando nós éramos criança, e até mesmo na vida adulta eles continuam nos apoiando muitas vezes, nós também devemos ter esse cuidado com eles quando eles passam por necessidade. E esse é um mandamento que está vinculado a uma promessa. O texto bíblico vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu. Não significa aqui que se nós honrarmos pai e mãe, cumprirmos o mandamento, automaticamente nós temos garantido que nós vamos ter uma vida longa. Então quem morre cedo é porque não respeitou o pai e mãe. Não é bem isso o que significa essa promessa. Mas uma sociedade, um grupo de pessoas, onde os mais velhos, os pais, as mães, os avós, são respeitados, são honrados, a vida nessa sociedade floresce. Por outro lado, uma sociedade onde os próprios pais não são respeitados pelos filhos, ela tende a se autodestruir. É uma sociedade autodestrutiva. Então essa sociedade ela não vai se prolongar, a existência dela, essa civilização, poderíamos dizer. Isso tem muito a ver com os nossos dias, onde perde-se por vezes esse respeito à família. Então nós corremos o risco também que a nossa civilização ela venha a se dissipar com isso. E aí nós podemos ser dominados por outras culturas, outras influências, porque é extremamente importante que numa sociedade sejam honrados os mais velhos. Nos tempos bíblicos, na sabedoria bíblica, as pessoas mais velhas é que eram as mais respeitadas. Tanto o homem quanto a mulher, pai, mãe, idosos de maneira geral, eram muito reverenciados pela sociedade. E hoje é justamente o contrário. Hoje existe na sociedade uma idolatria pela juventude. As pessoas querem a todo custo manter a juventude. E isso é algo impossível. A velhice, ela vem, ela é natural, mas algumas pessoas elas se desesperam tanto com a perspectiva da chegada da idade avançada, que elas se apegam a tudo que elas puderem para aparentar serem mais jovens, porque elas têm medo de parecerem mais velhas. Então, na nossa sociedade é o contrário. A nossa sociedade valoriza por demais a juventude e desrespeita os que são mais velhos. Nos tempos bíblicos era diferente. Os mais velhos eram aqueles que eram reverenciados, eram as pessoas que eram mais respeitadas numa cidade, nos locais onde elas viviam, eram sempre nas suas famílias também, eram as pessoas que eram mais respeitadas. Martim Lutero, quando ele explica esse mandamento no seu catecismo, ele também estende isso, esse respeito que nós devemos a pai e mãe, não apenas aos nossos pais e mães biológicos, mas a todos aqueles que têm autoridade sobre nós. Isso também é uma questão difícil para nós hoje, porque a questão da autoridade não é muito bem vista por nós na nossa cultura. Mas é necessário que nós tenhamos esse respeito a todos os que têm autoridade sobre nós. Alguém poderia perguntar, mas muitos não tiveram um bom pai, uma boa mãe. Ou também quando a gente fala de autoridades, muitas também não agem de maneira que nós consideramos correta, adequada. Mas aqui nós respeitamos mais do que a pessoa que ocupa aquela função, mas a posição em si, a função dela. É extremamente importante. Então pode ser que alguns de nós não tenham tido a oportunidade de conviver com um bom pai, com uma boa mãe, e isso tenha gerado também muitas mágoas em alguns de nós.
mas ainda assim a palavra de Deus ela nos ensina, é claro, o perdão. Muitas vezes a confiança, o amor, o respeito, ele não vai poder ser restaurado depois de anos de maus tratos, negligência, mas a consideração ainda pode existir, porque essa figura de pai e mãe são muito importantes para a sociedade. Eu conheço pessoas que não tiveram uma boa mãe, não tiveram um bom pai, e mesmo assim, quando seu pai e mãe estiveram na velhice, eles deram a ele ou a ela todo o amparo que elas necessitavam. Então aqui não é simplesmente uma reciprocidade que eu devolvo aquilo que eles me deram, mas envolve também o perdão, envolve também o amor, que é o que Jesus Cristo teve por nós. Ele fez muitas vezes, ele fez para nós um sacrifício que nós não merecíamos. Então nós também somos chamados a agir dessa forma. E se nós tivemos a sorte, ou melhor, a bênção de Deus de termos bom pai e boa mãe, esse é o meu caso, é o caso também da pastora Sabina, meus sogros estão aí assistindo, né? Se nós fomos abençoados por Deus com essa dádiva de ter um bom pai, uma boa mãe, sejamos gratos a Deus e a eles, valorizemos isso na nossa sociedade. Assim como a palavra de Deus também ela nos traz muitas orientações aos pais e às mães sobre como tratar os seus filhos. Não significa aqui que pai e mãe têm direito de fazer o que quiserem com seus filhos. Existem limites dentro da palavra de Deus também, mas dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, prevalece sempre o respeito e o amor. No quinto mandamento, quero deixar também uma boa noite para a Roseni, lá de Brusque, a Traude também, que está nos acompanhando de Timbó. Um abraço a vocês todos. E lembrando que se surge alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram comentar, fiquem sempre muito à vontade para colocar ali no nosso chat no Facebook. A Irene também. Boa noite, Irene. E então nós prosseguimos com o quinto mandamento. Não mate. Um versículo tão simples, 2 palavrinhas só. Não mate. O seu significado também é simples. Não devemos tirar a vida do próximo. Mas também, Martim Lutero nos ensina também no seu catecismo que quando o mandamento diz assim, não matar, isso não significa simplesmente uma proibição a que a gente tire a vida do outro, mas também uma ordem para que a gente faça tudo o que está ao nosso alcance para preservar a vida do outro. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre esses assuntos, eu encontrei um artigo que fala que muitas pessoas, quando elas passam no trânsito por um acidente, uma pessoa acidentada, elas não param para prestar socorro, elas não ligam para uma ambulância, elas não prestam socorro, nada, porque elas não querem se atrasar. Então, isso também mostra um descaso com a vida do próximo. Jesus Cristo, ele intensifica esse mandamento do não matar quando ele diz: se você odeia o teu irmão, no seu coração você já é réu de morte, réu de homicídio. Então, muitas vezes nós não matamos literalmente, tiramos a vida do próximo, mas nós podemos matar com as nossas palavras. Nós matamos com o nosso coração quando a gente guarda rancor, guarda ódio da pessoa. E também matamos quando nós nos omitimos, quando nós não prestamos socorro, quando nós não prestamos auxílio ao outro para que ele possa ter a sua vida preservada. Nesse tempo de pandemia que a gente vive, então, quantas e quantas pessoas não vivem um descaso, porque elas acham assim, eu sou jovem, comigo não vai acontecer nada, então elas não têm o mínimo cuidado. E elas esquecem que elas podem também, a atitude delas pode causar prejuízo à vida de outras pessoas. Então tudo isso está abrangido no mandamento de não matar. A Gisela colocou aqui, ainda a respeito do mandamento anterior, honrar pai e mãe. Meus pais eram uma luz para nós filhos, muito respeitado e muito amor. Então que bom, Gisela, que você teve essa bênção. Eu também tenho essa bênção de ter um bom pai e uma boa mãe presentes na minha vida. E que todos nós possamos ter essa gratidão, não sermos pessoas ingratas que, tendo recebido tanto daqueles que nos criaram, que nos deram a vida, que a gente retribua também esse amor, esse carinho a eles.
Mas prosseguimos então com o sexto mandamento: não cometa adultério. O sexto mandamento, novamente, então, o que está sendo protegido aqui é família. No quarto mandamento também se fala de família quando fala de honrar pai e mãe. Aqui do nosso relacionamento conjugal, aquelas pessoas que são casadas. Esse mandamento protege a vida do casal e a estabilidade familiar. E o que esse mandamento ele nos ensina também? A sexualidade é uma bênção, é uma dádiva de Deus para ser vivida entre o casal. Não apenas, é claro, para a procriação, que é a finalidade natural a qual Deus criou, mas também outra finalidade pela qual Deus criou, que é para proporcionar intimidade, união e satisfação ao casal. Então, quando se fala da questão do adultério, se está protegendo aqui a questão da família também. Não apenas a questão física, envolve também as nossas atitudes, nossos pensamentos. Assim como no quinto mandamento ali, onde diz não matar, Jesus Cristo disse que se a gente odeia uma pessoa, nós já somos culpados de homicídio, culpados de morte. Então, quando se diz não cometa adultério, Jesus Cristo também disse que um homem que olha para uma mulher com intenção impura, ele já comete pecado. Seria melhor, Jesus usa uma linguagem fora, né? Uma linguagem forte, seria melhor arrancar o seu olho se o teu olho te escandaliza. Né? Quantas vezes a gente vê por aí, principalmente não só os homens, as mulheres também, mas é muito mais comum entre os homens que eles, quando uma mulher é vítima de um assédio, de uma violência sexual, ou mesmo quando não é através de violência, mas quando é um relacionamento extraconjugal, muitas vezes se coloca a culpa na mulher, então o homem vai dizer, mas olha a roupa que ela estava vestindo, ela estava provocando. Esse é o pensamento que algumas pessoas têm, mas aqui a responsabilidade está com a pessoa que pratica. Então, Jesus Cristo ele chega ao ponto de dizer que seria melhor arrancar o teu olho se ele te escandaliza. Jesus não colocou a culpa na mulher que estava com uma roupa curta, mas se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança para longe de ti. É claro que eu estou falando aqui numa linguagem figurada, isso é muito forte, ninguém está defendendo aqui mutilação, mas ninguém tem a desculpa de dizer que caiu, que violou o seu matrimônio porque a outra pessoa estava provocando. Né? Isso não é uma desculpa. O sétimo mandamento, não roube. Poderíamos dizer aqui não furtar. Não sei se todos conhecem a distinção entre roubo e furto. Né? O roubo é quando a gente emprega violência. Então, é quando o sujeito vai com uma arma, com uma faca e ele subtrai alguma coisa que você tem. Ou quando ele invade, arromba a sua casa. Né? O furto é quando você subtrai algo que é de outra pessoa, mesmo que sem usar violência. Então, nós precisamos ter o contentamento com aquilo que nós possuímos. Se Deus nos deu aquilo que é necessário para a nossa vida, Ele nos dá alimento, nos deu vestimenta, nos deu um lar, nós precisamos ser contentes, contentados com aquilo que nós temos. Ainda que nós podemos querer mais, querer um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo, até por assim dizer, desde que a gente consiga isso por meios lícitos, por nosso trabalho, e não se apropriando daquilo que pertence ao outro. Conseguir aquilo que nós sonhamos, as coisas que nós queremos, de maneira honesta. E também ajudar o próximo a preservar os seus bens. Não apenas eu vou dizer que eu não fiz nada, eu não roubei, mas eu também preciso ajudar o próximo para que ele tenha condições de preservar os seus bens. Isso vale para o relacionamento entre empregado e empregador, por exemplo. Tanto o empregado, quando ele subtrai alguma coisa do empregador, ou quando o empregador deixa de pagar o que é devido ao seu empregado. Isso nós encontramos muito lá na Bíblia, no Novo Testamento, na carta de Tiago. É uma carta bem pequenininha, e ele vai falar então que o salário dos trabalhadores clama por justiça, quando o trabalhador não recebe aquilo que é devido pelo seu trabalho, seja coisas pequenas, hora extra, o que for, ou quando a remuneração dele é muito pequena diante do lucro que ele proporciona para o seu empregador. Tudo isso está abrangido
no mandamento de não roubar, não se apropriar indevidamente da força de trabalho, dos bens, daquilo que o outro lutou para conseguir. Tudo isso está abrangido neste mandamento. Boa noite também para a Karen, que está nos acompanhando. A Nelly comentou aqui sobre esse mandamento ainda. Eu tinha dúvidas sobre roubo e furto. Sempre achei que eram coisas iguais. É parecido, né, Nelly? Mas então, furto, o roubo, quando emprega violência. Eu arranco a sua carteira, eu te empurro, ou eu aponto uma arma, uma faca, arrombo a sua casa. Furto é algo assim, você não está percebendo e eu subtraio aquilo que é seu. O furto ele não tem violência física, mas subtrai. As duas coisas estão proibidas aqui nesse mandamento, né? E o 8º mandamento, não fale mentiras a respeito do seu próximo. Lá em Deuteronômio também existe um outro versículo que diz: não espalhe notícias falsas ou boatos, conforme a tradução. Ajudar o próximo a preservar a sua honra, não disseminar informações verídicas, né? Então, existe um provérbio que diz que quando a gente espalha um boato, uma notícia falsa sobre a vida de alguém, sobre alguém, é fácil você espalhar. É como você subir na torre de uma igreja, de uma catedral, e ali você abre aqueles travesseiros de penas, né? E solta, aquilo se espalha com o vento pela cidade toda, né? Mas depois, para espalhar é fácil. Ainda mais hoje, nos dias de redes sociais, é muito fácil espalhar notícias. Mas para recolher de volta, é impossível. É impossível a gente recolher de volta uma notícia falsa que é divulgada. E isso é uma questão muitíssimo séria hoje, nos nossos dias, onde a gente pode, à vontade, compartilhar notícias, informações, e a gente faz sem checar a veracidade dessas informações. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer: ah, mas eu não sabia que era. Ora, se a gente não sabe, então a gente não deve também divulgar. E isso pode também custar vidas de pessoas. Quando a informação é falsa, quando envolvem assuntos de saúde, por exemplo, nessa questão da pandemia, eu perdi a conta de quantos boatos, quantas coisas falsas eu recebi a respeito de questões de saúde. Então, muitas pessoas, elas podem se informar por essas notícias falsas e podem vir a deixar de tomar cuidados devidos, ou então a ter uma falsa segurança, e isso também vai impactar na vida delas negativamente. Então, se eu espalho uma notícia falsa, eu posso até nem ficar sabendo, mas a minha atitude pode ter causado prejuízo muito grande a uma pessoa. Eu lembro de uma outra ocasião, eu nem me lembro, nem me recordo até onde aconteceu isso, mas uma notícia que saiu alguns anos atrás, que foi divulgado na internet uma notícia falsa. Na verdade, a notícia era verdadeira, de que uma mulher havia abusado, violentado uma criança. Essa notícia era verdadeira, mas a foto que acompanhava a notícia foi colocada a foto de uma outra mulher que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Talvez acharam ela parecida, colocaram por engano ali a foto. Então essa notícia ela rodou, ela circulou WhatsApp, redes sociais, as pessoas indignadas com aquela notícia. E o que aconteceu? Essa mulher da fotografia, que não tinha nada a ver com aquela agressão, que nem estava sabendo daquilo, ela saiu na rua e ela foi literalmente linchada pela população daquela cidade. Ela foi morta porque a fotografia dela estava vinculada numa notícia falsa. Então, aí, aquelas pessoas que simplesmente repassaram essa notícia, elas podem achar que isso é uma coisa pequena, mas a atitude delas custou a vida de uma pessoa. Então, aqui elas já quebraram 2 mandamentos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos a respeito do outro. E também, não apenas se a informação é verdadeira ou não, mas também a forma como nós repassamos e a nossa intenção. Se o meu próximo ele comete algum pecado, então eu preciso conversar com ele com o objetivo de corrigir, com o objetivo de trazê-lo de volta para o caminho correto. E não simplesmente com o objetivo de condenar, de massacrar a reputação daquela pessoa. Mas isso, lamentavelmente, é o que acontece muitas vezes.
Boa noite também para Iracema, que nos acompanha. Então vamos ao 9º e ao 10º mandamento. O 9º e o 10º mandamento na nossa tradição luterana, algumas outras tradições agrupam os dois em um só porque são muito parecidos. Esses dois mandamentos proíbem a cobiça. Cobiça, o desejo de possuir aquilo que é do próximo. É diferente daquela questão de você saber assim que o outro tem alguma coisa, eu gostaria também de ter aquilo, então eu vou trabalhar, eu vou buscar meios lícitos, meios éticos para conseguir também ter aquele emprego, ter aquele carro, aquela coisa que o outro tem, né? Mas a cobiça é quando eu desejo possuir o que é do outro, eu desejo tomar aquilo que é do outro. E é muito interessante que o 9º e o 10º mandamento são os únicos mandamentos que falam explicitamente sobre o desejo e não sobre uma ação concreta. Então isso aqui já nos adianta um pouco a reflexão que nós queremos ter. Muitas vezes a gente pensa que a gente não transgrediu um mandamento porque a gente não fez nada. Mas os nossos desejos, a nossa cobiça em si, também são pecado. Cobiçar a posição social do outro, que é o que diz o 9º mandamento, não cobiçarás a casa do próximo. Cobiçar os bens ou pessoas que, não diria pertencem, mas que estão com o outro. O seu cônjuge, sua esposa, seu marido, pessoas que trabalham com o próximo, bens que lhe pertencem. Então esse mandamento também protege família. Esses são os mandamentos que nos falam daquilo que está no coração humano. Dificilmente, acho que é impossível uma pessoa dizer que ela nunca cobiçou, que ela nunca teve esses desejos. Então isso nos mostra o quanto nós também somos pecadores. O tempo inteiro nós estamos sujeitos a essa forma de pensar. E aqui, novamente, aquela palavrinha que eu já disse antes, o contentamento, isso nos ajuda. Nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que nós temos, por tudo aquilo que Ele nos deu. A cobiça também é uma forma de ingratidão. Existe aquele ditado que diz que parece que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Só que a gente não conhece a vida do vizinho de perto. Às vezes ele pode ter alguma coisa que nós não temos, pode ter um emprego melhor, pode ter um carro melhor, mas a gente não sabe pelo que ele passa na vida dele. Então nós nunca devemos ser pessoas invejosas, porque nós precisamos ter gratidão com tudo aquilo que Deus nos colocou em nossas vidas. Qual é o sentido e a utilidade desses mandamentos? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre um tema que é muito abordado na nossa teologia, a teologia luterana. Martim Lutero falava sobre isso, que são os sentidos, os usos, a função das leis de Deus em nossas vidas, né? A lei, os mandamentos de Deus, eles ajudam a manter uma ordem exterior. Os mandamentos, a gente não consegue colocar ordem dentro de nós. A nossa cobiça, a nossa inveja, o nosso pecado, muitas vezes dentro de nós, os nossos pensamentos, os nossos corações são uma bagunça. Mas exteriormente, pelo menos, a gente consegue manter uma ordem. Então, uma sociedade onde não se mata, onde não se rouba, ou a pessoa que matou, que roubou, vai ser punida pelo crime que ela cometeu, ela consegue ao menos manter um pouco de paz externamente, de ordem. Então essa é a função que nós dizemos assim, que é o freio que a lei de Deus dá. Sem lei nós não temos freio. Um exemplo disso, há alguns anos atrás também houve uma greve dos policiais, se eu não me engano, no estado do Espírito Santo. Não é muito comum, acho que até é constitucionalmente proibido que policiais entrem em greve, mas aconteceu. E o que aconteceu então durante essa greve? As lojas eram saqueadas o tempo inteiro, as pessoas, agressões, todo tipo de crimes, de roubos estavam acontecendo assim, a criminalidade disparou. Isso mostra o quê? Que sem lei, as pessoas também elas se afastam da conduta ética. Nós, como cristãos, não precisamos que uma lei nos proíba algo para que a gente deixe de fazer. Então, mesmo que não existisse nenhuma lei dizendo que nós não podemos roubar, não podemos matar, eu falo aqui da lei civil do nosso país, ainda assim, por causa do amor a Deus e amor ao próximo, nós não poderíamos fazer essas coisas. Mas o povo, de maneira geral, sem lei, ele se afasta da justiça, se afasta daquilo que é correto.
Outra função dos mandamentos, da lei de Deus, eles nos levam a reconhecer o nosso pecado. Essa é a função que nós dizemos que é o espelho. Então, os mandamentos são para nós um espelho. Eu não sei vocês, mas à medida que a gente vai lendo os 10 mandamentos e que a gente foi se aprofundando um pouquinho em cada um deles, a gente começa a perceber o quanto de coisas erradas nós temos na nossa vida. Quando a gente conhece assim superficialmente, a gente acha até que a gente está ok, mas quantas coisas ali, quando a gente vai se aprofundando, a gente reconhece o nosso erro. Então Jesus Cristo, ele pega essa lei, os mandamentos, alguns dizem assim que a lei de Jesus Cristo era mais leve, mas na verdade Jesus Cristo ele crava, ele aprofunda essa lei. Quando ele diz que não matar significa também não odiar o próximo. Não cometer adultério significa também não ter intenções impuras com uma outra mulher ou um outro homem. Então, a lei também ela quer revelar aquilo que está no nosso coração, o nosso pecado. Ela revela o quanto nós somos pecadores. Sem pecado, nós não precisaríamos de um Salvador. Se nós dissermos que nós não temos pecado, então Jesus Cristo não é o nosso Salvador, porque nós precisamos de um Salvador justamente porque nós estamos perdidos em nossa condição humana. E uma outra coisa que a lei também nos faz, ela ensina o cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, a fazer boas obras, a fazer boas coisas. Martim Lutero ele falava muito contra, na sua época, aqueles monges, aquelas pessoas assim extremamente religiosas que cumpriam rituais, determinados tipos de roupas que eles tinham que usar, corte de cabelo, tipo de refeições, horários para oração, e eles cumprindo todas essas regras, eles acreditavam que eles estavam fazendo boas obras para agradar a Deus. Mas Lutero, então, ele vai direcionar para outro lugar. Tu queres fazer boas obras? Faz o que está ordenado nos mandamentos. Se eu honro meu pai e minha mãe, eu estou fazendo uma boa obra. Então, um filho, uma filha que cuida do seu pai e sua mãe quando eles estão doentes, quando estão em necessidade, está fazendo uma ótima, uma grandiosa obra. Uma pessoa que presta socorro a alguém que está acidentado, ela está fazendo uma grandiosa obra. Tudo que nós fazemos para o nosso próximo, nós fazemos também a Deus. Então, os mandamentos nos ensinam a fazer boas obras. Por isso, não apenas o que o mandamento proíbe, mas o que ele ensina. Porque a maioria dos mandamentos começa com um não, como uma proibição. Mas mais do que proibir, eles querem nos ensinar. Então, valorize a vida. Não matarás? Valorize a vida. Não cometerás adultério? Valorize a pessoa com quem você divide a sua vida. Não cobiçarás? Tenha contentamento, tenha gratidão por todas as coisas que Deus te deu. Boa noite também para a dona Marli, que está nos assistindo. A dona Ilka também coloca assim: os 10 mandamentos são uma proteção para nós. É bem verdadeiro isso que a dona Ilka coloca, uma proteção. Como a gente já falou nos encontros anteriores, Deus deu esses mandamentos ao povo após eles terem sido libertados da escravidão que eles passaram lá no Egito. O escravo, ele não tem escolha, ele não tem liberdade sobre a sua vida. Ele precisa apenas fazer aquilo que o seu dono obriga. Mas a pessoa livre, ela precisa ter responsabilidade. E a liberdade sem a responsabilidade, ela nos destrói como sociedade. Então, nós valorizamos muito a liberdade. Eu valorizo muito a liberdade. A nossa confissão luterana, os ensinamentos da nossa igreja, valorizam sobretudo a liberdade. Mas uma liberdade que se desprende, que abandona a responsabilidade, então ela se torna nociva. Ela se torna uma libertinagem, por assim dizer. E aí a gente mesmo vai se destruindo. Não é nem que Deus nos castiga por não fazermos o correto, mas é que nós mesmos nos castigamos e vamos nos destruindo enquanto sociedade quando a gente não tem responsabilidade sobre o próximo. Boa noite também para a Noeli, que nos acompanha, e a Cida também, a Cida Gedert, e tem a Cida Knut, as duas Cidas que sempre têm nos acompanhado. Um abraço para vocês.
Assim como nós falamos sobre a utilidade dos mandamentos da lei de Deus, nós precisamos também falar sobre o uso errado da lei. Uma maneira errada de se utilizar a lei é como autojustificação. Então, quando nós olhamos para os mandamentos e dizemos assim: está tudo certo comigo porque eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, está tudo certo, aí eu estou me auto-justificando. Aí eu já não preciso mais de um Salvador. E é isso que a palavra de Deus nos adverte contra. Esse é o perigo do uso errado da lei de Deus. A questão de nós acharmos, de nos iludirmos que nós não temos pecado, que nós não somos mais pecadores. Outra maneira errada de se usar a lei de Deus é usá-la apenas como medida para julgar os outros. Então, todos nós conhecemos aquelas pessoas ou aquelas religiões, aquelas seitas que são implacáveis com o pecado dos outros, né? Então, elas olham cada versículo, cada vírgula ali na Bíblia para encontrar defeitos nos outros. Elas são implacáveis, mas elas não encontram o erro que existe nelas mesmas. E isso se chama hipocrisia. O apóstolo Paulo, no versículo que está ali, Romanos capítulo 2, versículo 1, ele vai nos alertar isso. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Quando eu uso a lei de Deus para condenar uma pessoa, eu também estou me condenando, porque eu mesmo não cumpro 100% essa lei. Então, aí esse é um uso errado da lei. Quantas vezes a gente não condena uma pessoa porque ela cometeu um pecado? Ah, fulano de tal, minha vizinha, traiu, cometeu um adultério. Aí a gente apedreja ela com palavras, com ações, né? Mas a gente não nota que na semana passada a gente repassou uma notícia falsa no WhatsApp. Então eu também quebrei um dos mandamentos. Com a mesma medida que eu julgo aos outros, eu também serei julgado. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ser julgado por Deus com misericórdia. Eu quero ser julgado pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo, e não de maneira implacável pelos meus defeitos, pelos meus pecados. Então, se eu quero ser julgado assim, é dessa maneira que eu devo agir também com o próximo, com misericórdia, com amor, com compaixão. Outra coisa que nós não devemos fazer com a lei é cair em desespero. Então, eu abro a Bíblia e eu vejo ali que só mostra que tudo que eu faço está errado. Eu estou tão cheio de pecados que eu não tenho mais esperança. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar a lei, mas também vai nos mostrar a graça, vai nos mostrar a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso os mandamentos não querem nos levar ao desespero, mas eles querem nos conduzir ao Salvador, que é Jesus Cristo. Outro erro muito comum, confundir lei com evangelho. Lei é aquilo que Deus nos orienta através dos mandamentos, em outros lugares da Bíblia também. E evangelho é a graça, é o perdão de Deus que nos vem por meio de Jesus Cristo. Se eu confundo essas duas coisas, o que acontece? Eu vou achar então que eu sou salvo por cumprir a lei. Aí eu estou me desvinculando de Jesus Cristo, eu me afasto daquele que é o meu Salvador, do único que tem poder para me salvar. Então essa confusão entre lei e evangelho é algo que é muitíssimo comum nas nossas igrejas, isso acontece também, mas principalmente em outros segmentos do mundo cristão, do mundo evangélico, onde as pessoas fazem uma lista de regrinhas e elas dizem: se você não se veste dessa maneira, se você não ouve esse tipo de música, se você não faz isso, aquilo, então você não é cristão de verdade, então você não tem salvação. Isso é confusão entre lei e evangelho. O que faz de alguém um cristão e o que dá a nós a salvação é o evangelho. Então nós não podemos confundir estas duas coisas, né? A Marcita também coloca um comentário aqui muito interessante. Os 10 mandamentos é um resumo da Bíblia, que devemos seguir para termos uma vida de fé. Muito obrigado, Marcita, por esse comentário. E Lutero também falava isso, que para as pessoas leigas, se elas conhecessem bem os 10 mandamentos e o que eles significam, então elas já tinham ali um resumo de toda a fé cristã, porque os mandamentos eles nos trazem a lei, a vontade de Deus para as nossas vidas, mas os mandamentos eles também nos apontam para Deus. Eles nos conduzem até o Salvador, porque eles nos mostram
que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. Eu quero ainda fazer uma reflexão sobre o que eu falei no começo. Existem pessoas que, mesmo cumprindo literalmente a regra, a lei de Deus, elas podem estar em pecado. Isso nos mostra a parábola do bom samaritano. Quem quiser depois acompanhar a leitura, no Evangelho de segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E o que acontece então nessa passagem bíblica? Jesus Cristo está sendo abordado aqui por um intérprete da lei, um escriba, um estudioso da lei, com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele diz o seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então foi uma pergunta capciosa. Ele estava querendo pôr Jesus Cristo à prova. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí esse escriba ele responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele foi claro, ele foi correto. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas, como eu disse, esse homem estava querendo pôr Jesus à prova, né? E aí ele lança outra perguntinha capciosa: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus Cristo vai contar essa parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado por ladrões, agredido, caído, semi-morto à beira da estrada. E na estrada entre Jericó e Jerusalém, era um trecho bastante íngreme, né? Ele estava ali caído. De repente passa um levita, que era uma pessoa encarregada dos serviços no templo em Jerusalém, uma pessoa religiosa. O levita passa adiante, faz de conta que não viu. Versículo 31, na verdade, primeiro passa o sacerdote. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de longe. Depois veio um levita, descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Então, duas pessoas muito respeitadas, dois religiosos, passam por aquele homem caído e não prestam socorro, não fazem nada. E por último, vem um samaritano. E os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram consideradas pessoas impuras, hereges, mestiços, né? Então, o samaritano parou, ajudou ele, levou a uma hospedaria, tratou dos ferimentos dele, deixou dinheiro ali para a hospedaria cuidar dele. Então, prestou toda a assistência que aquele homem precisava. E aí, por último, Jesus se pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Foi o levita? Foi o sacerdote? Não, foi o samaritano. Então, antes de perguntar quem é o meu próximo, eu devo perguntar o que eu preciso fazer para ser um próximo para as outras pessoas. E o interessante aqui é que o levita e o sacerdote, eles eram pessoas tementes a Deus e cumpridores da lei. Talvez até eles passaram direto por esse homem, porque provavelmente era dia de sábado, aquele dia que não se podia trabalhar. Eles tinham obrigações no templo, não podiam chegar atrasados. Eles tinham as suas obrigações religiosas para cumprir. A lei de Deus também dizia que não se pode tocar em um morto. Então, como aquele homem estava ali semi-morto, não se sabia se ele ainda estava com vida ou não. Talvez eles não queriam também violar a lei, tocando num homem que poderia estar morto. Eles cumpriram a letra da lei. Mas o que faltou para eles? O amor. Faltou para eles o amor. Então, nós podemos agir em pecado quando, mesmo que nós cumprimos a letra da lei, nos falta o amor. A gente tem mais apego às regrinhas, às coisas pequenas, à nossa própria ética, moralidade, do que amor ao próximo, cuidado com a vida do próximo. É isso que nos ensina, então, essa parábola do bom samaritano. Quero refletir ainda mais uma questão. Onde nós enraizamos os 10 mandamentos, o nosso cumprimento dos 10 mandamentos, né? Então, novamente, aqui o texto, o versículo onde Jesus Cristo resume os 2 mandamentos. Aqui na parábola do bom samaritano foi um levita que resumiu dessa forma, mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, Jesus responde à pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sem amor, não existe cumprimento da lei. A gente pode até cumprir regrinhas, cumprir normas, mas sem o amor, nós nos afastamos de Deus e dos seus mandamentos. Então, para nós fecharmos essa reflexão, a segunda parte dos 10 mandamentos nos fala de como devemos agir em sociedade, nossa relação com família e com o próximo. Todos esses mandamentos podem ser resumidos, como Jesus Cristo faz, na lei do amor a Deus e amor ao próximo. Esta é a lei e os profetas. Se nós agirmos dessa forma, nós fazemos boas obras. Mas os mandamentos devem ser vistos não apenas como proibições, mas como orientações de como proceder, de como agir, valores que precisam ser cultivados em nossa sociedade. Proteger a vida do próximo, proteger a integridade do próximo, tudo isso está abrangido nos 10 mandamentos, né? Se a lei diz não matar, Jesus Cristo também nos diz que aquele que odeia seu irmão já é réu de homicídio, de morte. Temos o dever de proteger a vida do próximo. Somos responsáveis uns pelos outros. E aqui também, uma palavrinha, um versículo da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, onde diz que aquele que quebra um dos mandamentos se torna culpado de todos os demais. E nós quebramos os mandamentos quando nós não agimos com amor. Então, quem somos nós para julgar os outros, né? Usemos os mandamentos para orientação para a nossa vida e para que a sociedade seja mais justa, seja mais humana, mais fraterna. Esse é o desejo de Deus, é a orientação que Ele deu ao seu povo há tantos 1000 anos atrás, lá no Monte Sinai, e que continua valendo para nós hoje. Proteger as pessoas mais fracas, valorizar a família, amar a Deus, amar ao próximo acima de todas as coisas. Quem quiser ainda fazer algum comentário, podem deixar ali no nosso chat. A gente vai colocar mais um hino e durante esse hino nós também queremos anotar os pedidos de oração para nós intercedermos no final do nosso encontro, então. Vamos ouvir o hino Reina em Mim. Faz parte do novo hinário da ESLB. Aqui ele vai ser interpretado pelo grupo Vineyard. Enquanto a gente ouve esse hino, deixe então seus motivos de oração ali nos comentários do Facebook. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que os mandamentos, palavra de Deus para a nossa vida, orientação para a nossa vida possam nos orientar e principalmente nos conduzir a Jesus Cristo, que é onde nós encontramos graça, onde nós encontramos misericórdia, onde nós encontramos perdão para as nossas vidas. Todos nós pecamos e necessitamos dessa graça e dessa misericórdia encontrada em Jesus Cristo. E uma vez que nós recebemos essa graça, esse perdão, essa misericórdia, Deus também quer que nós hajamos com amor, com misericórdia também para as outras pessoas. Eu estou anotando aqui já os pedidos de oração, para nós termos nosso momento de oração. A Gisela agradeceu ali pelo estudo bíblico. Eu que agradeço, Gisela, pela participação. Uma boa noite a todos, né? O Vigand pede pelas pessoas com ansiedade, problema que muitos estão enfrentando nessa pandemia, né? Muitos ali pedem pela família, eu anotei aqui, e eu convido então a nós nos colocarmos em oração nesse momento, silenciando aí onde você se encontra, para termos nosso momento de conversar com o nosso Deus, de agradecer e de pedir a Ele pelas nossas vidas e de nossas famílias. Vamos nos colocar então em oração. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, te louvamos pela Tua palavra que vem até nós, através desses mandamentos, muitas vezes que nos parecem difíceis de cumprir, mas que pela graça de Jesus Cristo, pelo amor que Tu colocas em nós por meio do Teu Espírito Santo, nós sejamos capacitados a agir conforme aquilo que a Tua palavra ensina a cada um de nós. Senhor, nesse momento, cada um de nós, em nossos lares, em nossas casas, queremos interceder. Eu quero aqui pedir pela vida de cada pessoa que acompanhou esse estudo. Lembramos aqui da família da Dona Ilka, pela pequena netinha dela, Marta, pela saúde dela, nós intercedemos. Pedimos pela família da Cida Knut, também, principalmente pelo pai dela. Nós queremos te pedir pelas famílias da Marcita, pela família da Dona Iracema, da Helena. Cada uma dessas famílias, Senhor, estende a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida delas. Te pedimos pelo nosso mundo, por nosso país tão afligido pelo vírus e também outras doenças, por todas as pessoas que estão lutando pelas suas vidas, pela sua saúde, não apenas aquelas que estão com o vírus da Covid, mas também aqueles que lutam contra o câncer e outras doenças, com vícios também, Senhor. Esteja com cada uma dessas pessoas, fortalecendo, dando a graça que elas necessitam para as suas vidas, Senhor. Te pedimos pelas pessoas que lutam contra a ansiedade nesse tempo de pandemia, que o Senhor esteja dando a elas calma, tranquilidade, Senhor, e que esse momento de pandemia possa ser abreviado, possa passar logo,
para que nós possamos também retornar às nossas atividades. Te pedimos por todas as igrejas que estão tendo suas programações pela internet e também agora em que começamos a planejar o retorno gradual das atividades presenciais. Pedimos a tua graça, a tua proteção para esse momento nas nossas vidas, Senhor. E assim, Senhor, esteja acolhendo cada um dos pedidos que cada um traz em seus corações, também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim Deus esteja acolhendo os pedidos, os motivos de intercessão e de gratidão também de cada um de nós, de nossas famílias, em sua graça, em sua bondade, em sua misericórdia. Muito obrigado a todos os que têm acompanhado os nossos estudos bíblicos. Semana que vem voltamos com uma outra reflexão. Fechamos hoje esse tema dos 10 mandamentos, mas quem ainda tiver alguma dúvida, quiser conversar e esclarecer, nós, pastores, estamos também à disposição pelas redes sociais, pelo telefone. Que todos possam ter uma noite abençoada, na paz, na confiança em Deus, em nosso Salvador Jesus Cristo e no Espírito Santo. Um forte abraço a todos, sintam-se abraçados e que em breve nós possamos também nos abraçar pessoalmente. Deus abençoe a noite de cada um, de cada uma abençoada noite e bom descanso a todos.